vontade de ficar sozinho, falta de sentido na vida e uma tristeza que parece não ter fim. É assim que as pessoas com depressão se sentem. Embora a depressão seja uma questão complicada, é possível sim sair dela. As redes sociais e a mídia têm um papel importante nesse sentido. E no quadro Repórter PUC de hoje vamos falar dos perigos de jogos como Baleia Azul e também sobre iniciativas positivas que valorizam a vida. Hoje é quinta-feira, 27 de abril. Está começando mais um Espaço PUC. Olá, quinta-feira é dia do quadro Repórter PUC aqui no programa e hoje a Ana Paula Pimenta traz pra gente como tema questões relacionadas à depressão e ao suicídio. Isabela, no último mês temos ouvido falar bastante do jogo Baleia Azul e de quantos jovens acabaram perdendo a vida por causa desse jogo. Mas nem todo mundo entende a real dimensão e complexidade desse problema. Por isso mesmo, essa semana eu conversei com especialistas sobre o assunto. Vamos conferir agora o que eles disseram na reportagem. Desde 2015, um jogo virtual tem feito vítimas em todo o mundo. E agora que ele chegou no Brasil, não tem sido diferente. O Baleia Azul instiga adolescentes a cumprir 50 tarefas estipuladas pelos administradores do jogo, sendo a última delas acabar com a própria vida. E a pergunta que fica é: por que essa brincadeira cruel conseguiu tantos adeptos? A internet, ela funciona como um catalisador, ela acelera e intensifica as coisas. Então, o que antes, num outro contexto, um contexto onde não existia a internet, as pessoas não estavam conectadas, as informações demoravam um pouco mais de tempo para se disseminar. Agora, é praticamente instantâneo, então é um volume muito grande o tempo todo. O caso do Baleia Azul, ele atende a uma faixa etária que é da adolescência, da puberdade para a adolescência. Então, o jovem aceita aquele desafio e aceita inocentemente. Ele não entra com a intenção do qual é o objetivo do jogo. Ele entra para jogar. E no que ele começa a jogar, as coisas vão piorando, as tarefas vão piorando. Como ele está fragilizado por questões emocionais, sociais, afetivas, ele entra. E depois que entra, é difícil retornar. Nesse contexto, as escolas têm um papel fundamental na conscientização dos jovens sobre os riscos que envolvem a web. A segurança digital já é algo conversado, trabalhado com as turmas em nossas unidades e a partir do momento atual, com o Baleia Azul, essa questão foi mais intensificada. É importante o colégio se posicionar e estar sempre atento a essa realidade da segurança digital, de como os alunos se envolvem com essas questões e como nós podemos, de uma certa forma, ajudá-los a perceber o valor da vida, estar atentos a essa cultura de morte tão presente em nosso tempo. A gente deve partir do pressuposto para as nossas ações online, da mesma forma, porque no final das contas não há diferença, né? Das nossas ações no mundo palpável. Tudo que a gente faz tem uma consequência. No digital, tudo que a gente faz tem uma consequência. Não é só nesse jogo, mas em qualquer jogo, em qualquer ação virtual, pais de adolescentes que ainda são menores de idade têm que monitorar. Os pais têm que monitorar, escola tem que monitorar, amigos têm que monitorar, porque os colegas sabem quem são os mais sensíveis, os que estão mais fragilizados, os que estão com maior conflito. Então, não é só uma ação da escola ou dos pais. Eu acho que é coletivo, é social, é mais amplo. No Colégio Santa Maria, este ano, trabalhamos na Semana da Paz a reflexão com relação ao bullying e ao cyberbullying, oportunidade de refletir sobre essas questões em torno do respeito para com o outro, da dinâmica da fraternidade, da solidariedade. Então, essa campanha, ela perpassa todo o ano escolar e a Semana da Paz, ela foi como um momento forte em que vivenciamos em todas as unidades, mas que as reflexões, elas são
constantes. A depressão é um assunto delicado e muitas pessoas ainda têm dificuldade de entender esse problema. Mas para que esse entendimento aconteça, a gente deve ouvir especialistas e principalmente as pessoas que estão passando pela doença. E por isso, eu estou com a Júlia Crispim, estudante da PUC Minas que já passou pela depressão. Júlia, o que você sentia quando você teve a depressão? Olha, na época que eu tive depressão, eu tinha uns 17 anos, estava no colégio. Eu sentia, era uma tristeza profunda, vontade de não fazer nada, nada me dava mais prazer de fazer. Não gostava de sair com os meus amigos mais, queria só ficar em casa. Ninguém quer, né, ter essa doença, mas eu lidei relativamente bem. Os primeiros dias você fica meio assim, mas depois o remédio começa a fazer efeito, você começa na terapia e começa a descobrir mais sobre a doença também. E segue o tratamento aí até ficar bem. Hoje em dia eu tento ver até um lado positivo na coisa negativa. Tudo tem saída assim e a gente pode ser feliz, muito feliz no futuro. Esse assunto é mesmo muito importante e muito delicado. E para conversar e esclarecer um pouco mais a respeito, recebemos no estúdio a socióloga Andréia Santos. E também o porta-voz do Centro de Valorização da Vida, Lucas Silva. Gente, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Lucas, a gente viu na reportagem a questão do jogo Baleia Azul. Tem também uma série da Netflix que vem retratando o suicídio, o 13 Porquês. Por que vem fazendo tanto sucesso esse tipo de produto? Isso está muito ligado no tipo de sociedade que a gente está vivendo atualmente, nos conflitos pessoais, nas questões ligadas principalmente à solidão, ao estar só e o afastamento da convivência com outro ser humano no dia a dia. É uma fuga da realidade para a realidade virtual. Então, isso proporciona e faz com que todas aquelas dificuldades que a gente tem de conversar, de relacionar, e que é muito saudável no dia a dia, passa a se refugiar naquele mundo virtual e, a partir daí, aqueles problemas que não são resolvidos, no meu entendimento, desagam nos jogos, desagam nesses sites de incentivos a participações de desafios que são, igual disse na reportagem, muito cruéis. Bom, Andréia, e o que há na sociedade que faz com que tantas pessoas aderam a esse jogo e também tenha tanta visibilidade, né? Tanto o jogo quanto a série? Olha, eu acho que tanto a série quanto o jogo tocam no mal-estar social que a gente tem vivenciado nesses últimos anos, né? Então, eu acho que a gente tem uma série de crises que elas são sociais, elas são políticas, elas são crises de ordem moral e de valores, e isso acaba repercutindo muito naquilo que as pessoas já vêm pensando a respeito dessa desagregação e desorganização social com a qual nós lidamos nos últimos anos. Mas, assim, não é para a gente ficar muito alarmado, porque se a gente volta na história, a gente pode lembrar, por exemplo, do momento do romantismo, em que as pessoas passaram, mesmo sem ter redes sociais, por um momento parecido de desalento social, de desarmonia social, por contextos políticos, contextos de guerra e uma série de outros eventos históricos que acabam por impactar de maneira negativa a vida das pessoas. Eu costumo dizer que esses momentos de muita escuridão social, eles acabam por anteceder momentos de melhoria nas condições. Esse momento daqui, de estar discutindo e pensando por que as razões pelas quais as pessoas acabam fazendo escolhas negativas em sua vida, ela tem uma função social também de clarear coisas positivas para gerações futuras. Então, talvez seja um momento dessa reflexão e desse momento da gente pensar e repensar sobre esses contextos sociais, políticos, econômicos que nós estamos lidando mundo afora. Não é um privilégio brasileiro, é uma questão discutida mundo afora. A série não passa só aqui, ela passa em outras sociedades. E aí a gente tem que começar a refletir de maneira também amplificada, globalizada, sobre esses fenômenos. Legal você falar disso, dos contextos sociais, mas eu queria saber também se existe contextos de épocas, de datas, em que vocês lá, Lucas, recebem mais ligações que têm mais propensão ao suicídio. Existem sim, existem épocas, eventos que fazem com que as pessoas fiquem mais sensíveis, que elas fiquem mais fragilizadas. Mais reflexivas sobre as condições sociais e de família, né, também. Isso tudo faz com que
eles liguem mais para o CV. Dia das Mães, dia de Natal, dia de Ano Novo. São sempre datas, dia de finados. São sempre datas que fazem com que aquelas pessoas liguem para o CV. Agora, só voltando um pouquinho sobre a questão das dificuldades sociais que a professora se referiu, tem as questões pessoais também, que são as imposições que a gente nos coloca de metas difíceis de serem alcançadas, objetivos que são muito penosos, e pelo fato da frustração de não conseguir, faz com que a sociedade adoeça e vire uma sociedade deprimida. Sim, Andréia, a senhora disse anteriormente que o suicídio tem que ser tratado de maneira coletiva, então, né? Não pensado individualmente. Sim. A senhora acredita, então, que as medidas de conscientização também devem ser feitas dessa forma, né? Sim, a gente tem que pensar de maneira mais ampla. Existe um autor dentro da sociologia que discute a questão do suicídio, que é o Émile Durkheim, e ele é o primeiro a apontar, né, mais de um século atrás, bem mais de um século, sobre essa questão do suicídio como um aspecto coletivo. Mesmo essas demandas que nós achamos que são individuais, não atingíveis pelos indivíduos, elas são, na verdade, propostas sociais. Né? Estar mais magro, estar mais belo, parar de fumar. Então, isso são exigências ou de saúde que nós transformamos em indivíduo, mas que são da coletividade, a cobrança são dos outros, né? E aí é que a gente entra com a possibilidade de pensar também numa prevenção coletiva, em tratar isso como esse mal-estar coletivo, para que a gente possa atingir pessoas que estão se sentindo só, mas que é uma solidão no meio de muita gente. E muitas vezes a gente não para poder pensar nisso, mesmo que as nossas relações sejam mediadas pela rede social, pelo WhatsApp, o dedo na tela, antes do dedo na pele da pessoa, né? Então, assim, muitas vezes a gente não para pensar nisso, quanto que a gente media as nossas relações por uma tela de computador, uma tela de telefonia celular. A gente tem que pensar que mesmo sozinhas lá, na profundeza do quarto de cada um, nós estamos conectadas a muitas outras pessoas. E isso nos faz seres coletivos, sociais e coletivos. Então, a gente não vive nada além do que os sinais dos nossos tempos. Gente, a gente volta a falar desse assunto depois do intervalo, é rapidinho. E no próximo bloco vamos falar um pouco mais sobre o suicídio. Estamos de volta com o Espaço PUC de hoje e o tema envolve depressão, suicídio e valorização da vida, né, Ana? Exatamente. Bem pertinente tratar dessas questões nessa semana em que temos visto as repercussões sobre o jogo Baleia Azul. E agora, professora, eu queria que você explicasse, porque a sociologia divide tipos de suicídio, né? Queria que você fizesse um resuminho desses tipos e as características deles. O Durkheim, ele, quando escreveu o livro sobre o suicídio, em 1897, só para fazer um retrospecto histórico rápido, ele apontou dessa pressão social que nós, como indivíduos, sofremos e que nessa vontade de acolher essas demandas sociais, né, e cumprimento desses princípios sociais, a gente acaba até aceitando a ideia de autoextermínio. Então, ele criou 3 categorias, mais especificamente, de suicídio, que ele chama de suicídio altruísta, muito pertinente dentro de sociedades tradicionais, como sociedades tribais, ou com valores muito bem construídos. Não poucas vezes a gente vê as pessoas oferecendo a própria vida para salvar a vida de todos. Então, é o típico suicídio altruísta. A gente via isso muito, às vezes, naqueles filmes de tribos, daquelas mais remotas, em que eles ofereciam uma virgem e que aceitava o sacrifício para ser morta em nome de todos e salvar a todos, né? Então, ela entendia que aquilo fazia parte da função social que ela deveria cumprir diante de toda a comunidade. O outro tipo de suicídio que ele aponta para a gente é o suicídio egoísta. Esse mais típico das sociedades como a nossa, industriais, modernas, contemporâneas, em que as pessoas não conseguem adaptar as regras sociais. Então, eu estou gordo demais, eu estou magro demais, estou deprimido demais, ela terminou comigo e eu não vou sobreviver. Então, assim, eu não vou aguentar viver sem essa pessoa. E as pessoas acabam, pelo rompimento ou descumprimento de alguma regra social, se autoexterminando. E existe o suicídio anômico,
que ele diz que é ou uma variação do altruísta ou uma variação do egoísta, mas que eleva excessivamente as taxas de suicídio, que ele diz que há uma normalidade da distribuição. Toda sociedade tem suicídio, tem autoextermínio, isto é, um evento natural, um fenômeno social normal dentro da sociedade, mas que em determinadas épocas ele pode aumentar. Vou dar um exemplo bem prático. Em 1929, nós tivemos taxas altíssimas de suicídio egoísta nos Estados Unidos e em vários outros lugares do mundo que dependia da economia americana. Então, a quebra da Bolsa de Nova York, em 29, ela puxou as taxas para um nível muito alto de suicídio, gerando uma anomia, uma ausência de regras sociais que permitiu um aumento excessivo do número de suicídios. Hoje a gente vê que essa anomia ela acontece naquilo que o Lucas acabou de apontar para a gente. Quando a gente tem finalização de ano, Natal, datas comemorativas e que são eventos também sociais criados por nós para que a gente possa comemorar algum evento familiar. E a ausência dessa condição familiar ou de vínculos sociais, como vocês preferirem pensar, é que provoca muitas vezes essa disruptura da pessoa com a sociedade. Sim. Bom, Lucas, eu acredito que muitos desses argumentos que a professora disse devem ser angústias das pessoas que ligam para o CVV, né? Como tirar as pessoas dessa situação? Então, é um negócio interessante, porque a maioria de nós criou aquela característica do Superman, né? do super-herói de capa e espada, que eu vou lá e resolvo o seu problema, você fala comigo, eu resolvo o seu problema. Não é nada disso. A proposta que o CVV tem é de ouvir as pessoas, elas têm a oportunidade de falar sobre si, sobre o que estão sentindo, sem julgamento, sem nenhum tipo de constrangimento, elas são protegidas pelo anonimato, pelo sigilo. E a partir do momento em que ela fala sobre o que ela está sentindo, ela tem a oportunidade de se ouvir, e aí, olha que negócio interessante. Claro, a gente tem que acentuar os problemas das pessoas que estão em sofrimento mental, que aí são casos clínicos, mas aquelas outras, na sua grande maioria, ao se ouvir, elas têm uma oportunidade de refletir sobre o que está acontecendo e aí sim prevenir o suicídio. Então a proposta do CVV é exatamente por esse caminho. Então pelo respeito, pela aceitação, pela a crença na tendência atualizante, que cada um de nós tem capacidade de resolver nossos próprios problemas e assim previne-se o suicídio ou tenta prevenir o suicídio. Ótimo, agora a gente vai para a redação, porque lá a Maiara Mares traz mais informações sobre esse assunto para a gente, não é, Maiara? Ei, Aninha, boa tarde. Realmente tem um assunto super gostosinho para falar com você. Olha só, agora existe o Baleia Rosa e o Baleia Verde, na contramão aí do Baleia Azul. Para que ele serve? Ele promove aí, né, jogos que estimulam o desafio e desafiam os adolescentes a praticar boas ações. Vamos amar o próximo, vamos promover o bem. São mais de 200 mil curtidas na página do Facebook. Então, não deixe de acessar a página do Facebook, curtir o Baleia Rosa, o Baleia Verde. Vamos promover o bem. Sem dúvida. Obrigada, Maiara. Então, essas iniciativas também podem ajudar pessoas que já estão em situação de tentar ou que estão pensando em suicídio também, né? Sim, mas basicamente a gente tem que olhar também que esses jogos ajudam, esses jogos são interessantes, mas grande parte também das pessoas que pensam em suicídio, elas têm algum problema ligado a alguma patologia. Então, é ingênuo da gente pensar que com jogos, possa resolver. Não é bem por aí. Eles são sempre ligados a alguma situação de patologia, alguma doença, e ela tem que ser acompanhada por um profissional. A pessoa que está em sofrimento mental, a pessoa que está deprimida, a depressão é uma doença, ela tem que procurar o profissional. E o CVV ele existe aí exatamente para poder ajudar. É um trabalho de apoio emocional, para aquelas pessoas que estão sozinhas, que estão desesperadas, não têm com quem conversar, e assim previne o suicídio. Existe um mito também, né, Lucas, de que as pessoas que tentam suicídio, elas querem de fato se matar. E muitas vezes elas querem apenas acabar com o problema, né? A ideia do suicídio, da pessoa que pensa em suicídio, ela quer resolver um problema. Ela não quer tirar a própria vida.
Então, muitas vezes, uma conversa, uma oportunidade de se ouvir, a busca de uma ajuda de um profissional, vai resolver bastante e vai ajudar bastante essa pessoa. Professora, existem grupos sociais que têm mais propensão de cometerem suicídio e que a gente deve ficar em alerta para eles? Na verdade, tem sim. Se a gente pega lá pelo Durkheim, ele vai apontar que o suicídio ele é maior entre população masculina. Homens solteiros ou homens viúvos ou não casados, eles têm mais propensão de suicídio do que mulheres. Nós, mulheres, temos preocupação com os filhos, com a família, com uma vinculação social muito maior do que o homem. O homem, com essa ideia de estar mais fora, de ser mais cobrado socialmente, ele acaba praticando mais o suicídio. No Brasil, ultimamente, a gente tem visto aumento, e com preocupação, é claro, né, por parte da saúde pública, um aumento excessivo de suicídio na terceira idade. Né, e que tem a ver também com as causas sociais, porque a gente vê que as pessoas que se autoexterminam nessa faixa etária, elas acabam mostrando de maneira bastante cruel para as outras que a função social dela ela vem encerrando e que ela não tem tanta importância. Então, ela pode deixar de viver e elas acabam se autoexterminando. E de maneira, muitas vezes, chocante. Não são poucos os casos, por exemplo, de enforcamento na terceira idade. Então, assim que as pessoas aposentam, elas já começam a criar uma situação de depressão, elas começam a criar uma situação de não convivência social e de passar a vivenciar problemas que antes ela não vivia. Então, você imagina uma pessoa que trabalha todo dia fora de casa durante 8 horas. De repente, ela se vê na condição da tão almejada aposentadoria que nós todos desejamos. Né? Não é por causa disso que a gente não vai aposentar, veja bem. Então, assim, a gente deseja a aposentadoria, mas quando a gente alcança, muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer com ela. Eu falo que é o dilema do cachorro correndo atrás da moto. Né? Ele corre, a moto para, ele não sabe o que faz. E aí, ele precisa de criar outros vínculos sociais. Nem todas as pessoas conseguem fazer isso com sabedoria, com projetos, com planejamento, e isso acaba gerando uma depressão no sujeito e ele acaba autoexterminando a vida por uma coisa que poderia ser feita numa conversa, seja no CVV, seja num processo de construção terapêutica, seja de uma convivência de grupos. E não são poucos os grupos de terceira idade e eles são muito mais sábios quando eles conseguem interagir uns com os outros, né? Já sabendo que muitas vezes a família não tem tempo mais de acolher, não é que não queira, né? Então a gente não pode nem julgar isso, é uma questão de possibilidade. Nós temos vida muito corrida hoje. Então, assim, se não é um programa de inclusão digital, um programa de forró, um programa de pilates, uma hidroginástica, uma atividade de integração, muitas vezes essa pessoa sozinha em casa, ela vai ter pensamentos negativos a respeito da própria vida e vai acabar se autoexterminando. E é interessante pensar que existem alternativas para essa pessoa e tem gente disposta a ouvi-las, né, Lucas? Como é que faz para entrar em contato lá com o CVV? Então, é através do telefone 141 ou através da internet, do site www.cvv.org.br. Lá nesse site tem o acesso por chat, pelo web, pelo e-mail, tem por telefone. Em Belo Horizonte ainda tem atendimento pessoal, presencial e até por carta. Aquelas pessoas que preferem escrever podem fazer uma cartinha e mandar para desembargador Barcelos 1286, aqui no Nova Suíça, que vai ter sempre alguém lá disponível para estar acolhendo, para estar recebendo e respondendo sobre isso. Sobre a questão que a senhora falou, da questão da aposentadoria, é um negócio interessante que a própria sociedade isola o aposentado como se e criando nesse inconsciente coletivo aquela questão da inutilidade, como se nós fôssemos peças que nós fôssemos ficar inúteis, obsoletos sobre aquilo. E o que não é verdade. Esses grupos que acolhem a melhor idade, por assim dizer, é que vão dar esse suporte através das danças, das inclusões digitais. Ótimo. Então, para quem não pegou, o número é 141, várias formas de entrar em contato. Gente, muito obrigada pela participação, por esclarecer mais esse assunto que é tão importante. Obrigada pela participação aqui no programa e vamos valorizar a vida, não é mesmo? Exatamente. E como vocês já sabem, amanhã é dia de Espaço CUT, não perca.
Mas na segunda-feira eu estou de volta com o Espaço PUC às 5 horas da tarde. Espero por você. E você pode participar com a gente. Envie sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br e também pelas redes sociais da PUC TV. Na próxima quinta-feira eu estou de volta com mais um Repórter PUC. Até lá. Tchau, tchau.